Sejam muito bem-vindos a essa aula, eu estou muito feliz por você estar aqui. E de fato, cara, se você está aqui é porque você quer viver do mercado. E eu quero te proporcionar isso, mas só depende de você, tá? Tudo que eu vou te falar aqui foi o que eu fiz e deu certo. Se você replicar, eu tenho certeza que vai dar certo também, tá? Meu nome é Pedro Lucena, hoje eu tenho 19 anos, mas eu comecei no mercado com 17, na verdade com 16, tá? Quando eu era jovem aprendiz. Para quem não sabe, eu fui jovem aprendiz durante 2 anos. Eu ganhava R$500 por mês, o que eu ganho hoje por dia brincando, tá? Então eu ganhava R$500 por mês, era um dinheiro que não sobrava, porque eu pagava algumas coisas ali, e aí o dinheiro ia todo embora, sobrava R$50 para eu gastar comigo, e eu me sentia um lixo por causa disso. O fato de eu ganhar pouco e o dinheiro não sobrar, um problemão, cara, eu não tinha tempo. Então imagina aí, cara, você não tem dinheiro e não tem tempo, então qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? O que você vai fazer da vida? Só trabalhar para pagar a conta e de segunda a segunda a mesma rotina, aquela corrida dos atos? Então, era isso que eu estava vivendo, tá? Mas já estudando o mercado, eu já sabia que eu podia melhorar, só dependia de mim, tá? Eu sabia que aquilo ali era apenas um momento, uma dificuldade que eu teria que passar se eu quisesse viver o extraordinário. E cá estou eu, depois de muito tempo de estudo, tá? Eu passei 10 meses antes de chegar na consistência, mas algumas pessoas dizem que foi rápido, outras dizem que demorou. Na minha opinião, foi o tempo perfeito, foi o tempo que eu precisei levar para entender de cabo a rabo como funciona o mercado. Tá? Eu passei 10 meses testando muitas estratégias. Já operei price action, já operei vários tipos de probabilidade, tá? Até eu chegar na estratégia que eu utilizo hoje e que de fato me dá dinheiro. Por favor, pega um caderno e um lápis, porque você vai precisar. Se você não anotar tudo, você vai acabar esquecendo. Fechou? Então, nos próximos 5 minutos, eu vou te contar o que fez eu sair de jovem aprendiz ganhando R$500 por mês a um trader consistente, ganhando mais de R$500 por dia com o mercado financeiro. Eu lembro que a minha mãe me levava pro trabalho, cara. Sempre eu ganhava um ticketzinho de R$100 para poder gastar com transporte. Só que eu economizava esses R$100 e aí a minha mãe me levava pro trabalho com a motinha velha. E eu, há mais ou menos 3 meses, olha o presente que eu dei para minha mãe, cara. Uma moto 0 km. Tá? Então é isso que o mercado proporciona pra gente. É isso que o mercado proporciona pra nossa família. A felicidade, a prosperidade. É o seguinte. Você não precisa de um computador gamer para poder estar operando. Eu comecei com celular. Eu fiquei 10 meses estudando e operando pelo celular porque eu não tinha dinheiro para comprar notebook, tá? Então para com essa agonia de que você precisa de um computador da NASA. Não, você só precisa do seu celular. Quer uma dica? Não opere pelo aplicativo da IKEA, opere pelo navegador da IKEA. É a mesma coisa que você estivesse operando pelo notebook, tá? Foi isso que eu utilizei durante 10 meses para chegar na consistência. Uma das coisas incríveis que o mercado me proporcionou foi poder viajar. Eu viajei esses dias para São Paulo, cara. Lá pro meio do ano eu já tenho uma viagem marcada para o Rio e ano que vem já estou me programando poder fazer minha primeira viagem para o exterior, que era o meu sonho, ir para Londres, e isso vai se realizar graças ao mercado financeiro, fechou? E graças ao que eu vou te mostrar nos próximos 5 minutos, fechou? Então fica aí que agora tá na hora da gente ir para a tela do meu computador e eu te ensinar minha estratégia. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula magna, e é o seguinte, cara, dentro dessa aula aqui, eu vou te ensinar sem enrolação nenhuma a minha estratégia, tá? Antes de te falar, de te ensinar, na verdade, a estratégia, eu queria te dizer que provavelmente você é do Price Action, opera M5 ou M1, e aqui dentro desse operacional é diferente, tá? A gente opera probabilidade de 30 segundos. Calma, 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 tá? No meu começo eu também operava Price Action, só que, cara, eu tomava muito loss, quebrava muito a banca. O Price Action parou de funcionar nas opções binárias há 2 anos atrás, tá? Parou de funcionar como funcionava antes. Hoje em dia não é tão assertivo mais. Na verdade, hoje em dia não. Há praticamente 1 ano e meio não é mais assertivo como antes, tá? E por isso eu decidi migrar para a probabilidade de 30 segundos. Eu fiquei 10 meses operando para esse action. Foram 10 meses quebrando a banca, perdendo muito dinheiro, tomando muito loss. Depois eu fui para a probabilidade de 30 segundos, cara, e eu me achei, eu me encontrei na probabilidade de 30 segundos. Só que eu tinha muito preconceito com a probabilidade e falava, cara, não, isso aqui não é para mim não. Probabilidade utiliza martingale. Não utiliza martingale, tá? Então fica tranquilo. Martingale, cara, é opcional em qualquer
operacional. É você quem escolhe, tá? Mas eu não utilizo e não recomendo que você utilize também. Mas se for utilizar, utilize com consciência, tá? Eu não utilizo e não recomendo que você utilize também. Fechou? Vamos para a estratégia agora. É o seguinte, o primeiro passo de todos, colocar no gráfico de 30 segundos. Como assim, Pedro? Não é muito volátil? Não, não é muito volátil não, tá? Claro que quando o mercado está com a volatilidade alta, as velas ficam se movimentando muito rápido, mas isso é normal em qualquer time gráfico, tá? Mas coloque no gráfico de 30 segundos, não precisa ter medo, não é muito rápido, você se acostuma, não é muito rápido, é normal, tá? E você acaba se acostumando, porque você está saindo aí do M1, M5, indo por 30 segundos, você vai sentir uma pequena diferença, mas você acaba se acostumando, tá? Pode ir tranquilaço, fechou? Colocou no gráfico de 30 segundos, o que você vai fazer agora? O gráfico vai estar assim para você. Você vai dar o zoom máximo, tá? Você vai dar o zoom máximo, tá? Vai dar o zoom máximo. Fechou. Deu o zoom máximo. O que vai acontecer? Vão ficar 4 velas dentro de um quadrante. Como assim, Pedro? O que é quadrante? Vamos lá. Quadrante são esses quadradinhos marcados pela IQ. Tá vendo? Que tem 4 velas dentro. Se você não colocar no gráfico de 30 segundos, não vai aparecer as 4 velas. Tá vendo que a IQ divide divide o gráfico por quadrantes, coloca 4 velas dentro de um quadrante fechado. É isso aqui. Nossa estratégia é isso. De fato, Pedro, como eu vou pegar as operações? É o seguinte. A nossa estratégia, o nome da estratégia é poder da estratégia, tá? A nossa estratégia diz que a segunda vela do quadrante, tá? A nossa estratégia diz, anota essa, que a segunda vela do quadrante vai ser uma cor contrária à primeira. Ou seja, se a primeira vela for vermelha, a segunda vai ser verde. Se a primeira for verde, a segunda é vermelha. Ou seja, vamos lá. Se a primeira vela do quadrante for verde, a nossa estratégia diz que a segunda vai ser vermelha. Ou seja, aqui daria um gain. Se a primeira vela do quadrante for vermelha, se a primeira vela do quadrante for vermelha, a segunda vai ser verde. Nossa estratégia é basicamente isso. A segunda vela do quadrante vai ser uma cor inversa à primeira vela do quadrante, tá? Cada velinha dessa tem duração de 30 segundos, claro, óbvio, tá? E Pedro, como que eu vou pegar as operações? É o seguinte, você tá vendo essa primeira vela aqui, a vermelha? Pronto, é a vela que a gente vai pegar a nossa operação. É o seguinte, vamos supor que ela esteja se mexendo aqui, ok? Aí ela vai dar os 5 segundos finais dela para poder fechar. E seria nos 5 segundos finais que você pegaria o quê? Um call. Por que um call? Porque a vela está fechando vermelha. Então a segunda tem que ser o quê? Tem que ser verde. Então você pegaria um call e daria um gain, tá? Daria um gain aqui, daria um gain, deixa eu mostrar aqui para vocês, daria um gain aqui, daria outro gain aqui, daria outro gain aqui, tá? Aqui daria um loss, mas de boa, tá? Você pode evitar muito o loss. Mas a nossa estratégia é basicamente isso. A segunda vela do quadrante vai ser uma cor contrária à primeira. Se a primeira é vermelha, a segunda é verde. Se a primeira é verde, a segunda é vermelha. Só isso. Pedro, e as outras duas velas do quadrante? Deixa eu mostrar para vocês. E essas últimas duas velas do quadrante, você mexe alguma coisa? Sim, mas aí já entra em outro critério de análise, tá? Não entra na nossa estratégia. A nossa estratégia é só com as duas primeiras velas. Ou seja, você pegaria no fechamento da primeira para ela finalizar na segunda vela. Ou seja, você pegaria no fechamento dessa vela aqui, ó, no fechamento da primeira vela e iria finalizar aqui e daria gain, tá? Mas antes eu tenho algumas coisas para te falar sobre esse operacional. A nossa estratégia, ela é basicamente isso. Coloque em prática que já vai dar certo, tá? Só que tem mais coisas. Vou te mostrar agora o esqueleto da nossa estratégia, tá? O esqueleto da nossa estratégia. Vamos lá. Bom, a nossa estratégia funciona da seguinte forma. Você tem aí a probabilidade de 30 segundos. A gente tem a probabilidade de 30 segundos como o nosso operacional, ou seja, a nossa estratégia, a nossa operacional não é price action, é probabilidade de 30 segundos. Fechou? Então, aí você já tem o nosso operacional. O nosso operacional, ele é seguido por algumas camadas, tá? Então, probabilidade de 30 segundos,
acompanhado do poder da estratégia, que é a nossa estratégia, acompanhado de, deixa eu escrever aqui para vocês, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês, tá? Probabilidade de 30S é o nosso operacional, ou seja, é a nossa nave-mãe, tá? Seguido do que? Do poder da estratégia, que é a nossa estratégia. Poder da estratégia. Vou botar aqui. Poder da estratégia. Seguido da catalogação. Pedro, o que é catalogação? Já vou te dizer, tá? Opa. Pronto, catalogação. Confluências. Vou deixar assim, tá? Tortinho, mas enfim, dá para entender, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo. Vamos lá. Primeiro de tudo. Pronto, fechou. A probabilidade de 30 segundos é o nosso operacional, é a nossa nave-mãe. Ou seja, a gente opera a probabilidade de 30 segundos. A estratégia que a gente utiliza na probabilidade de 30 segundos é o poder da estratégia. O poder da estratégia é o nome da nossa estratégia. É a estratégia que eu acabei de te ensinar. Você pode colocar já em prática que dá certo, tá? Pode colocar em prática que dá certo. Fechou? Pode colocar em prática que já dá certo. Ok. Pedro, o que seria essa catalogação? O que é isso? É para saber se a estratégia está funcionando no ativo, no gráfico? Não, não é isso, tá? É muito mais que isso. E eu vou te ensinar agora. Vou te explicar agora o que é catalogação. A catalogação nada mais do que a gente pode chamar de um indicador, tá? Só que é um indicador que você não precisa baixar programa nem nada, é na própria key, tá? Que você mesmo que faz manualmente essa catalogação. E a catalogação te diz quando vai dar gain, quando vai dar loss, quantos gains e quantos loss vão dar na estratégia. Ou seja, você tem um indicador que diz quando vai dar gain na sua estratégia e quando vai dar loss, e quantos gains e quantos loss vão dar. Ou seja, a nossa estratégia já é muito assertiva. Muito assertiva, ela pura. A estratégia pura é muito assertiva. Mas tem uma catalogação que diz pra gente quando vai dar bom e quando vai dar ruim. Ou seja, os loss que dá na estratégia, você vai evitar e muito. Por que você vai evitar os loss? Porque vai ter uma catalogação por trás. Então, se você catalogar e ver que logo em seguida, no próximo quadrante, vai ter um loss no poder da estratégia, o que você vai fazer? Você não vai pegar, você não vai dar entrada, porque o indicador está indicando que vai dar um loss na estratégia. Ou seja, você vai evitar e muito os loss, tá? E quando você for dar suas entradas, você pode até aumentar a sua mão, porque a catalogação está te mostrando que vai dar um gain. Tá? Então a catalogação, cara, é o segredo da Coca-Cola. Sério mesmo, a catalogação é o segredo da Coca-Cola. Sei lá, de 70% de assertividade que a gente tem na estratégia pura, no poder da estratégia, a catalogação do poder da estratégia já impulsiona o poder da estratégia para ter 90% de assertividade. Por isso que a gente diz que o poder da estratégia, a nossa estratégia, a estratégia que a gente utiliza, ela é 90. Cadê? 90-10. Vou falar assim, 90-10. 90-10. Como assim 90-10, Pedro? 90% de assertividade e 10% de margem de erro. Margem de erro que pode ser nossa, de erro de análise ou do mercado. Sua análise pode estar certa, a catalogação certa, mas o mercado simplesmente te trola com um gap, tá? É basicamente isso. Pedro, a catalogação, ela é 100% eficaz? Não, porque não existe 100% no mercado, tá? Mas eu posso dizer que ela é 90% certa, ou seja, 90% da catalogação que você vai fazer vai estar certa sim, fechou? Vamos agora, você já entendeu o que é catalogação, agora vamos para as confluências. A confluência, ela nada mais é do que um potencializador. O que é isso, Pedro? A confluência vai potencializar as entradas, deixar mais assertiva. Por exemplo, você tem aí o poder da estratégia puro, que foi o que você aprendeu,
Eu te ensinei o poder da estratégia, a estratégia principal, e se você colocar em prática, você já vai conseguir lucrar. Junto do poder da estratégia, você tem a catalogação do poder da estratégia, que te diz quando vai dar gain e quando vai dar loss. Quantos gains e quantos loss vão dar. Ou seja, deixou mais assertivo. Deixou o poder da estratégia mais assertivo. Ou seja, você acaba de agregar um ativo na sua estratégia. Chega nas confluências, agrega mais. Ou seja, cara, é muito assertivo por causa do próprio poder da estratégia, da catalogação e das confluências. Se você colocar 2 ou 3 confluências no poder da estratégia, meu amigo, você junta catalogação e confluência, meu amigo, é meta. É meta, tipo, de 7 dias da semana, você bater meta 5 vezes, 7 vezes, se você se empenhar muito, entendeu? Ou seja, consistência. O nome disso é consistência. Vai ter dia de stop? Vai ter dia de loss? Vai. Mas a consistência é você lucrar mais do que você perde. Então, o meu operacional é basicamente isso. Eu vou voltar para o gráfico agora. Vou voltar para o gráfico. Dá para gente mostrar mais, ó. Vou poder te mostrar mais aqui. Por exemplo, no GBP USD. Vamos ver aqui no GBP USD. Ó. Olha quantos gains daria aqui na nossa estratégia. No GBP USD. E eu já vou te explicar mais sobre a estratégia, tá? Olha aqui. Um gain. Vamos lá. 2 gains. 3 gains. 4 gains. 5 gains, ou seja, você aqui já estaria 5-0, já teria batido sua meta. Você já teria batido sua meta, 5-0. Olha aqui, 6-0. Aí, opa, aqui veio um loss. Por quê? Porque a segunda vela do quadrante foi a mesma cor da primeira. E a nossa estratégia não é assim, tem que ser vela diferente. Ou seja, a gente teria tomado um loss aqui, mais ou menos. Por que mais ou menos, Pedro? Porque provavelmente a gente teria evitado o loss por causa de uma coisinha chamada... Deixa eu escrever para você. Acho que você já está na sua cabeça o porquê, né? Por causa da catalogação do poder da estratégia. Provavelmente você teria catalogado o poder da estratégia e iria ver que teria um loss. Ou seja, você pularia esse loss. Ou seja, a gente teria pulado o loss. Tá? Então vamos desconsiderar. Vou deixar aí, mas vou desconsiderar esse loss. A gente não teria pegado. E aí segue aqui, ó. Acho que já tá 6, né? 6-1. 6-1. Opa, 6-1. 7-1. 8-1. Vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui. Olha o tanto de gain que daria na nossa estratégia. E esse loss aqui, a gente não teria pegado, porque a gente iria catalogar o poder e iria ver que teria um loss aí. E a gente não teria pego. Ou seja, olha isso aqui, cara. Olha o tamanho dessa assertividade. E outra coisa, você não precisa ficar com o gráfico sujo, cheio de linhas, cheio de indicadores. E outra coisa, M1 e M5 demora para dar as entradas e demora para fechar as operações, ou seja, o tempo de expiração. Aqui no 30 segundos, cara, sentou na frente do gráfico, analisou 10 minutos, em meia hora, 1 hora de relógio, você bate sua meta, tá? E é basicamente isso. Pedro, a estratégia funciona em quais são os melhores horários da estratégia? Vamos lá. Melhores horários da estratégia. Pela manhã, para quem gosta de operar pela manhã, das 9 às 12, tá? Das 9 às 12. Pedro, é boa para OTC? Cara, para OTC ela é perfeita. Ou seja, se você tem medo de OTC, geralmente quem vem do Price morre de medo de OTC, não gosta, toma muito loss, já quebrou muita banca. Não, ela é perfeita no OTC. Eu mesmo, você sabe que no final do dia tem um OTC semanal, né? Que funciona ali das 17 às 19 horas, todos os dias, né? Perfeito, é a hora que eu gosto de operar. Ou seja, eu, Pedro Lucena, só opero no OTC, tá? Para mim, o melhor horário é das 17 às 19 horas, tá? Das 17 às 19 horas, que funciona... Não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, porque tem muita gente que não sabe isso ainda. Mas das 17 às 19 horas, todos os dias, o gráfico abre um OTC. E esse OTC é perfeito para operar. Perfeito, 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 tá? Então, operem sem medo nenhum, tá? Pedro, essa estratégia funciona em tendência, em lateralização? Me fala, cara.
ela funciona em tendência e funciona em lateralização. Pedro, como assim, cara? Eu só opero em lateralização, cara. Para mim, não existia nem estratégia para tendência. Não. Ela funciona para tendência e para lateralização. Porém, você precisa saber utilizar. Claro, você não vai pegar um poder da estratégia aí contra a tendência. Isso nunca. Contra a tendência não há operações. Anote isso aí, que isso aí foi eu que criei. Contra tendências não há operações, tá? Então, você não vai pegar um poder da estratégia, claro, contra a tendência. Mas existe sim os macetes para você pegar o poder da estratégia em uma tendência, fechou? Ou seja, você pode operar em tendência e em lateralização também. Então, cara, olha isso aqui. Você pode operar no OTC, pode operar no mercado normal, tá? A assertividade do mercado normal é muito boa e a assertividade no mercado de OTC é melhor ainda. Ou seja, essa estratégia é perfeita. Funciona em OTC, mercado normal, funciona em lateralização, consolidação, tendência. Cara, em qualquer horário você pode operar. Só vou te dar um conselho, portanto, que não haja doji. Se tiver doji, não opere. Isso é fato para qualquer tipo de operacional, tá? Se tiver doji, não opere o poder da estratégia. Esse é o único conselho que eu te dou. Fechou? Então, os melhores horários são de 9 às 12. Você pode operar, sim, pela parte da tarde aí, sei lá, entre as 14 horas, das 14 às 16 horas da tarde. Tá? Você pode sim estar operando. Pela madrugada, é bom sim, ali a partir das 1 da manhã até, sei lá, 5 da manhã, você quem sabe, tá? Então, funciona em qualquer tipo de mercado, em qualquer horário, portanto que não haja doji e mercado parado, fechou? E, cara, é basicamente isso, tá? Deixa eu te explicar mais alguma coisa aqui. Eu falei que eu ia te explicar a estratégia, acabei te explicando a estratégia, acabei te explicando o operacional, as camadas do operacional, e, cara, a catalogação é o segredo da Coca-Cola. Você junta a catalogação com as confluências, cara, explodiu, já era. O operacional é 90% de assertividade. Vou te mostrar aqui agora, vou te dar um plus, tá? A aula acabou aqui, mas eu vou te dar um plus. Eu já te falei os horários bons, o tipo de mercado bom, toda a estratégia. Agora eu vou te dar um plus aqui, que não tem nada a ver com o nosso operacional, não tem nada a ver com a nossa estratégia. Mas só para você ver o nível de conhecimento, tá? Isso aqui que eu tô te passando, cara, é só 5% do que eu sei sobre o mercado. É só 5% que eu sei sobre o mercado. Vou te passar um plus aqui. Provavelmente você não sabia da análise do gap. Como assim, Pedro? Gap, vamos lá. Todo gap, quando acontece um gap, o gap precisa ser corrigido. Eu utilizo isso ao meu favor. Por exemplo, aqui, ó. Perceba que essa vela de alta aqui, ela fechou e a vermelha abriu num gap. Olha onde a vermelha abriu, ó. A vermelha abriu basicamente aqui, tá vendo? Que teve um gapzinho aqui, ó. Teve um gapzinho aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha onde teve um gap. Olha onde teve aqui, tá vendo? Esse buraquinho aqui foi o buraco do gap. A análise do gap funciona da seguinte forma. Toda vez que o gráfico dá um gap, ele precisa corrigir esse gap. Presta atenção. Percebeu que a vela abriu aqui, abaixo da linha do fechamento dessa vela? Pronto. Ela abriu aqui, mas olha o que ela fez aqui, ó. Olha o que ela fez. Ela subiu. Tá vendo? Ela subiu para quê, Pedro? Para corrigir esse gap. Tá vendo esse pavio aqui? Ele subiu, a vela subiu só para corrigir o gap e voltou a cair. Ou seja, para todo gap tem que ser corrigido, ou na mesma vela ou na próxima. Cara, olha isso, olha o que eu tô te passando aqui de graça. Todo gap precisa ser corrigido. Se ele abre aquela lacuna a gente chama de gap, que é isso aqui que eu te mostrei aqui agora. Todo gap precisa ser corrigido. Olha isso, tá? Então, é basicamente isso, cara. Eu te ensinei a minha estratégia, a base do nosso operacional. Agora eu tô te passando aqui de presente, de bônus, essa análise do gap. Então você pode usar isso a seu favor, agregue isso no seu operacional. Por exemplo, se o gráfico deu um gap e você sabe que ele precisa voltar, ele não corrigiu na primeira, não corrigiu na segunda, então você pode usar isso a seu favor. Ou seja, você pode pegar uma operação em seguida em direção ao gap, para ele corrigir o gap, porque ele vai corrigir o gap, entendeu? Eu utilizo muito isso ao meu favor, muito. Se eu vejo que abrir um gap, nas próximas operações, eu costumo pegar a favor, primeiro, da tendência e segundo, desse gap que abriu, tá? Isso não é
de regra não, tá, galera? Não espere dar o gap para você pregar a estratégia, não. Mas caso aconteça, você pode usar isso a seu favor. Só tô querendo te dizer isso, você pode usar ao seu favor. Fechou? Então, é basicamente isso, cara. Te passei a minha estratégia, os horários, como funciona, tá? Isso aqui é só 5% do que eu sei sobre o mercado. Todo o conteúdo que eu tô te passando aqui, cara, você não consegue achar facilmente no YouTube, ou não consegue achar, tá? E é basicamente isso.